sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando então continuidade à nossa série de slides, de vídeos sobre avaliação de empresas, nós vamos ter hoje a aula de introdução à avaliação de empresas, utilizando então o método do fluxo de caixa descontado. A abordagem do método de fluxo de caixa descontado, ela está fundamentada na regra do valor presente, na qual o valor do ativo é o valor presente dos fluxos futuros de caixa esperados desse ativo. Então aqui nós temos a fórmula, onde nós verificamos que o valor do ativo é o somatório até N, que é a vida útil do ativo, a partir do tempo 1, dos fluxos de caixa futuro que esse ativo ou empresa irá produzir, descontados a uma taxa de desconto R, que reflete o risco inerente a esse fluxo de caixa que está sendo estimado. Então, é dessa forma que nós encontramos o valor da empresa. Principalmente o pessoal da contabilidade, na qual eu também me incluo, nós nos habituamos muito a entender o valor da empresa como sendo do patrimônio líquido da empresa. No entanto, mesmo que todos os ativos e passivos individualmente estivessem avaliados a valor justo, ainda assim o patrimônio líquido não refletiria o valor da empresa, porque o valor da empresa ele é refletido no fluxo futuro de caixa que essa empresa pode produzir, trazido a valor presente. Isso porque, primeiro, a mensuração dos ativos intangíveis que foram desenvolvidos pela empresa não estaria representado nesse patrimônio líquido ajustado. E segundo, como a gente já viu na aula de introdução à avaliação, o efeito da sinergia também não seria capturado por esse patrimônio líquido ajustado. Dessa forma, então, um dos modelos em avaliação mais utilizados é justamente o do fluxo de caixa descontado. A abordagem de fluxo de caixa descontado é ideal para a avaliação de entidades cujos fluxos de caixa sejam positivos e que possam ser estimados com alto grau de confiabilidade e na qual exista um substituto para o risco que possa ser utilizado na determinação da taxa de desconto. Então, nessa abordagem, nós vamos utilizar especialmente quando os fluxos de caixa são positivos, porque se eles fossem negativos, o valor da empresa então seria negativo e não seria adequado utilizá-lo, ou para utilizá-los nós deveríamos fazer alguns ajustes. Em relação às circunstâncias na qual para se utilizar o fluxo de caixa nós devemos fazer alguns ajustes, o primeiro eu acabei de falar para vocês, as empresas que possuem prejuízos. E não só pela possibilidade então de falência dessa empresa, mas porque caso se espere que essa empresa reverta essa situação negativa, enquanto então seria possível utilizar o fluxo de caixa descontado, nós teríamos que projetar fluxos de caixa futuro até que esse valor tornasse positivo, de tal forma então que daí seria possibilitada a utilização do modelo. Entidades que possuem um comportamento que acompanha a economia, as empresas cíclicas. Essas empresas cíclicas também é difícil de se utilizar o método do fluxo de caixa descontado, porque é muito difícil prever uma recessão ou uma recuperação da economia, o tempo de duração dessas duas instituições, bem como de saber o momento e a força da virada. Dessa forma, para se utilizar o fluxo de caixa descontado para avaliar esse tipo de ativo, nós devemos usar o fluxo de caixa uniforme. Entidades com ativos não utilizados ou subutilizados. Nesse caso, então, se eu estou com ativo subutilizado, ao aplicar a metodologia do fluxo de caixa descontado, ela não vai capturar o valor dessa subutilização. Dessa forma, para utilizar o modelo, eu vou ter que apurar externamente o valor dessa subutilização ou desses ativos que não estão
gerando receita no momento, para então encontrar o valor da empresa. Ou ainda uma outra alternativa seria estimar o valor total, como se todos esses ativos estivessem em plena utilização. Também temos que fazer ajustes no caso de entidades que possuem patentes ou qualquer outro ativo intangível que não estejam sendo utilizadas ou que não estejam gerando receitas para a empresa no momento da avaliação. Porque dessa forma, utilizando a metodologia do fluxo de caixa descontado, nós vamos ter uma subavaliação. Então, dessa forma, nós devemos encontrar então o valor desses ativos externamente e incorporá-los ao valor da entidade. Em geral, utilizando-se modelo de precificação de opções, é o modelo mais adequado para avaliação de intangíveis, nós vamos ver ao longo das nossas aulas. Além disso, também temos que fazer ajustes quando as entidades estão em processo de reestruturação. A dificuldade de avaliação desse tipo de empresa refere-se à projeção das mudanças que pode se referir tanto à estrutura de capital, quanto à estrutura organizacional. Nesse caso, então, nós devemos incorporar ao fluxo de caixa projetado todos os efeitos dessas mudanças. Entidades adquiridas em combinações de negócio. Nós vimos que quando a entidade é adquirida em uma combinação de negócio, surge a sinergia. Então, devemos considerar a sinergia desse fluxo de caixa. Além disso, em combinações de negócio também surgem efeitos decorrentes de mudança na gerência sobre o fluxo de caixa e risco. Nesse caso, então, devemos incorporar ao fluxo de caixa descontado todos esses efeitos aí em relação à taxa de desconto. Um último caso aqui, entidades que não negociam seus valores no mercado de valores mobiliários. Nessa situação, é difícil de nós mensurarmos o risco e, consequentemente, a taxa de desconto, já que a maioria dos modelos de precificação de ativos, nós vamos ver ao longo da nossa disciplina, se utilizam os preços históricos do ativo que é objeto da avaliação, da análise. Nesse caso, então, nós deveríamos utilizar o grau de risco, para obter então a taxa de desconto de entidades semelhantes. A questão também é identificar o que seriam essas entidades semelhantes. Em relação às espécies de modelo de avaliação por fluxo de caixa descontado, são dois. Nós temos o fluxo de caixa descontado para avaliar a participação acionária do negócio, o valor do patrimônio líquido então da entidade, e o modelo de fluxo de caixa descontado para avaliar a entidade como um todo. Então aqui nós encontraremos o total do ativo. Em relação à avaliação apenas da participação acionária, Cash Flow to Equity, nós também denominada a avaliação do patrimônio líquido, ela obtida então pelo somatório dos fluxos de caixa após deduzido todas as despesas financeiras e pagamento de juro e principal, em razão então da taxa de desconto exigida pelos investidores. Então aqui nós temos o custo do patrimônio líquido, que é a taxa exigida então pelos acionistas, como desconto então desse fluxo de caixa até mais infinito. Já em relação ao modelo de avaliação da entidade como um todo, ele é obtido através do desconto dos fluxos de caixa esperado após a dedução das despesas operacionais e dos tributos, mas antes das despesas com juros. E pelo custo médio ponderado de capital. Então, a taxa de desconto utilizada no modelo da entidade como um todo é o custo médio do capital, que é o custo das diferentes espécies de financiamento utilizado pela entidade. Então, vai ser uma média ponderada, nós vamos ver em aulas seguintes, do custo da dívida e do custo dos acionistas, que são as formas de financiamento da empresa, capital próprio ou capital de terceiros, a partir de valores do mercado e não do valor contábil. Então, nesse modelo,
o valor da empresa como um todo vai ser encontrado pelo fluxo de caixa da empresa, né, esperado da entidade, dividido então pela taxa de desconto, que é o custo médio ponderado do capital. Apesar dessas duas abordagens serem diferentes, se nós utilizarmos o mesmo conjunto de pressupostos, nós vamos chegar a valores consistentes, né? No entanto, a gente tem que ter um cuidado de um erro que ocorre frequentemente nas avaliações, que é o de combinar fluxos de caixa e taxa de desconto, né? Isto é, descontar, por exemplo, o fluxo de caixa dos acionistas pelo custo médio do capital. O fluxo de caixa dos acionistas tem que ser descontado pelo custo dos acionistas, né? Pela taxa de desconto dos acionistas, e não pelo custo médio ponderado, que é justamente a taxa para ser descontado o fluxo de caixa da entidade como um todo. Vamos exemplificar, nada como um exemplo para que a gente possa absorver melhor o conhecimento, né? Vou imaginar aqui que a entidade Tângera possui então um custo de PL, custo de patrimônio líquido de 12%, e que ela possa captar recurso através de financiamento de longo prazo a uma taxa de 10%. Sabe-se ainda que o valor do patrimônio líquido e da dívida a valor de mercado é 1.200, o PL, e o exigível a longo prazo de 800. E o fluxo de caixa para os próximos 5 anos dessa empresa aqui estão. Então, nós temos 5 anos, fluxo de caixa da entidade para 5 anos, e o valor de perpetuidade, que também vamos estudar ao longo da nossa disciplina. E, descontando-se do fluxo de caixa da entidade o juro, a gente chega no fluxo de caixa do acionista, 95 menos 60, 35, e assim sucessivamente. O valor de perpetuidade do fluxo de caixa do acionista aqui está. Com base nesses dados e utilizando-se da fórmula do custo médio ponderado do capital, que aqui está, ó, nós vamos pegar o custo do PL, que é 12%, multiplicar pelo PL dividido pelo ativo total, 1.200 por 2.000, mais o custo da dívida, que é de 7,5%. Observem, aqui a gente pegou o custo da dívida, que era de 10%, supondo-se que os tributos fossem de 25%, então se tirou 2,5%, ficou com 7,5% de custo de dívida líquida de tributos, né? Muito bem, multiplico então pelo valor da dívida, 800, em relação ao ativo total, encontro então um custo médio ponderado do capital de 10,2%. Já em relação ao valor presente, então, do fluxo de caixa, nós vamos encontrar aqui, ó, vou pegar então o valor de cada um dos fluxos de caixa do acionista, então, no primeiro ano, e dividir pelo custo do acionista, né, que é 12%, o fluxo de caixa no segundo período, dividir pela taxa de desconto elevada à segunda potência. No terceiro ano, pego o valor do fluxo de caixa e elevo a taxa de desconto à terceira potência. No quarto ano, elevo na quarta potência. Pego o valor do fluxo de caixa do último ano mais do valor de perpetuidade e aplico pela taxa de 12%, que é a taxa do acionista, o custo PL, elevado na quinta potência. Encontro então 1.200. Faço o mesmo com o fluxo de caixa da entidade. Pego o fluxo de caixa da entidade no primeiro período, divido pela taxa de desconto, que é o WOC, né? Tá, o custo médio ponderado do capital do primeiro período, então elevado na primeira potência. Fluxo de caixa do segundo período da entidade como um todo, pego o WOC e elevo na segunda potência, e eu vou fazendo assim sucessivamente até no quinto ano, quando então eu somo o fluxo de caixa do quinto ano mais o valor de perpetuidade e elevo na quinta potência. Essa aqui então é o somatório de todos os fluxos de caixas da entidade como um todo, traduzidos a valor presente e descontado a uma taxa, que é o custo médio ponderado do capital social. Encontramos aqui R$2.000. Então aplicamos aquela fórmula que vimos anteriormente a esse exemplo prático. Dessa forma, então, nós vemos que os modelos são consistentes. Observe, o valor da entidade a gente encontrou 2.000. O valor da dívida é de 800. Então, o valor do patrimônio líquido é de 1.200. Então, observem que os modelos, então, são consistentes.
obrigado a todos e até a nossa próxima aula, quando então vamos tratar de avaliação relativa e avaliação por direitos contingentes.